Fala, meu amigo e minha amiga eletricista. Tudo bem contigo? Eu sou o Bruno Mantovani e este é o canal Método EF2X. Hoje eu vou trazer um assunto aqui de extrema importância, não apenas para você eletricista, mas para todo profissional que deseja empreender, que deseja ser um profissional autônomo. Vamos falar sobre lucro. Quem não quer ter lucro? Vamos falar hoje como calcular margem de lucro. Então, muitos negócios quebram justamente por essa falta de planejamento neste ponto. Só paguei minhas contas ali, não sobrou nada para mim. Então, existe uma série de fatores que você tem que considerar antes de chegar no lucro e tem que fazer isso da forma correta. Então, sem maiores enrolações, vamos direto ao assunto. O básico que o eletricista deve saber para calcular a margem de lucro. Beleza? Então, vamos à primeira pergunta, né? O que é margem de lucro e por que ela é importante num negócio? A margem de lucro basicamente é a diferença entre o preço de venda de um produto ou serviço e seu custo total. Então você vai ter ali o que você vendeu, R$ 1.000, e aí você teve um custo de despesas que deram R$ 500. O seu lucro é R$ 500. 1.000 menos 500, você tem 500. A grosso modo, tá? Diferença entre o preço de venda e seu custo. O que sobrou é lucro. No caso de um profissional autônomo como você, eletricista, acertar o cálculo da margem do lucro é importante, porque sem isso você não consegue cobrir seus custos. O seu serviço não fica rentável. Você vai acabar no prejuízo. Aí dessa forma o negócio se torna inviável. Você começa a falar: caraca, não vale a pena ser autônomo. Eu só trabalho e não ganho. Então, a situação vai ficando mais grave, que é essa situação de você ficar no prejuízo. Você não consegue ter um diferencial competitivo, porque você não consegue reinvestir no seu próprio negócio. Você não consegue comprar equipamentos, ferramentas novas. Você não consegue investir em tecnologia, capacitação. Se você tiver ajudante, você não consegue investir que esse ajudante fique cada vez melhor, treinamento para ele. Até para contratar o ajudante, você precisa de ajuda, né? Você pode contratar, de repente, uma pessoa que faça um serviço de contratação, vai te ajudar a ver o perfil. Às vezes você não sabe, pega qualquer um, tá? E aí denigre o seu serviço. Então, assim, você não consegue expandir o seu serviço, você não consegue fechar novos clientes. Então, assim, ter uma boa margem de lucro também é um indicativo que você está se saindo bem como autônomo e com chances de boa competitividade no mercado. Quais são os principais itens a serem considerados na margem de lucro? Primeiro, vamos lá. Custos de materiais e ferramentas de trabalho. É necessário calcular custo de materiais, porque assim, tem eletricista que ele passa a conta tudo para o cliente, ele compra o material, ele vai lá e vai fazer o serviço. E tem outros que às vezes o eletricista compra e aí inclui no pacote. De qualquer modo, eu vou passar um geral aqui, mas vocês precisam mensurar, anotar, né, calcular quanto custou ali o cabo, fio, interruptor, tomada, dentre outros, né? Nesse caso, quando você vai prestar um serviço que o material já está incluso. E agora, em ambos os casos, material estando incluso ou não estando incluso, você tem também o custo das suas ferramentas, furadeira, alicate, chave de fenda, multímetro, dentre outros aí, outras ferramentas que com o passar do tempo ela vai se depreciando, ou seja, ela vai se desgastando. Às vezes você tem que pagar para afiar uma ferramenta, às vezes você tem que simplesmente comprar uma nova, às vezes você consegue dar uma manutenção no que você já tem. Então, assim, é necessário que você considere esse custo também. Um segundo ponto, custos de mão de obra. Então, é essencial que você calcule o custo da sua mão de obra, e inclusive do seu ajudante, tá? Se for o caso. Então, as suas horas gastas, o seu salário, o salário aí dos possíveis ajudantes, se teve hora extra, se o almoço, a comida, o transporte para ele se deslocar, tudo isso está dentro do custo da mão de obra. Terceiro item, despesas fixas, gerais ou variáveis. Então,
As despesas fixas são aquelas relacionadas ao seu negócio e que não tem alteração ali. Até tem um reajuste de questão de valor, né? Mas ela ali está todo mês, né? Como, por exemplo, a conta de água e luz, né? Todo mês você paga aquele valor, mas ela pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas ela está ali e é aquela média. Então, você tem também outros itens como aluguel, condomínio, né? Assim como água e luz faz parte, taxa do lixo, todo mês tem aquela média ali. E as despesas variáveis são aquelas que mudam conforme o consumo. Então, por exemplo, a sua alimentação em serviço, de repente você está mais distante e aí você não tem onde esquentar a marmita e você vai comer num local. Aí ali, de repente, sai mais caro do que a sua comida, a sua marmita. O combustível, às vezes você vai trabalhar num local que é mais distante. Essas diferenças são variáveis. Então, se você está no local que é mais perto, você vai gastar menos tempo, menos dinheiro com gasolina. Mais longe, isso é óbvio. Então, por isso que é legal quando o eletricista ele consegue pegar duas obras ao mesmo tempo. Se essas obras forem próximas, é muito bom, porque às vezes, de repente, uma obra ali tá, o serviço está adiantado, ou está faltando chegar material e ali você não tem muito o que fazer na obra, você consegue ir na outra e assim fazendo um revezamento de equipes e rolando bem. Então é necessário ter essa atenção, tá? Porque muitas vezes as despesas elas passam despercebidas, que você tem ali todo mês, mas você não usa para calcular a sua hora trabalhada. E isso causa um impacto. A sua margem de lucro ela cai, então praticamente você não tem lucro, porque você só pensou na sua hora sem considerar as despesas. E aí? As despesas precisam ser consideradas. Um quarto item é preço de mercado. Então, analisar quanto a concorrência está cobrando para executar serviços similares aos seus, né? Ou tá rolando, o cliente está rolando uma cotação com você e mais dois eletricistas, e aí você consegue ter uma noção de um trabalho semelhante, quanto está cobrando. Eu acho que é importante, porque sem fazer isso você corre o risco de cobrar muito acima, e com isso o risco de perder cliente, ou então cobrar muito abaixo e ficar no prejuízo. Isso é a única coisa que diferencia, né? O cliente vai olhar preço ali. É lógico, tem qualidade do serviço, qualificação do profissional, tempo para execução, né, do serviço. Tudo isso tem uma diferença. Eletricistas conseguem cobrar mais ou menos, e isso faz diferença também para calcular o seu preço do serviço para o cliente. O cliente, à primeira vista, ele vai procurar o cabra que tem o menor preço. E aí, esse profissional que tem o menor preço, será que ele é o melhor profissional? Mas, repito, é importante ter essa noção de preço de mercado, mas entender que tem essa questão de se valorizar. Só que como que o cliente entende que você tem valor? Então, tem essa questão da competitividade, mas ao mesmo tempo você tem um ponto de partida. O quinto item é grau de dificuldade de execução, né, do serviço. Então, é importante que você considere o nível de dificuldade do serviço que vai ser realizado e cobre mais ou menos de acordo com o trabalho, né? Porque vai te exigir mais ou menos esforço. Então, capacitação técnica também deslocamento. Um exemplo. O cliente chega para você e fala: eu tenho um pendente aqui para pôr na sala. Pode ser aqueles meia-lua de alumínio levezinho que você põe meia hora, já está instalado tudo. Ou pode ser um lustre de 15 braços que você vai demorar o dia inteiro para instalar. Pode ser que no local tenha um pé direito alto, vai precisar de andaime. Então, assim, você precisa também perguntar, entender o que vai ser instalado, foto, e essa dificuldade de execução, essa responsa também de produtos mais delicados, isso custa mais caro. Tá? Então tem diferença. É importante você saber o que vai ser instalado, uma noção de peso, tá? Um sexto item aqui, seu custo de vida pessoal. Então, quando eu estou falando de margem de lucro, me refiro ao seu negócio. Mas, como você é uma pessoa física, tem o seu custo de vida e depende diretamente dos resultados do seu trabalho como autônomo, aqui entra a sua moradia, a sua alimentação, a sua educação. Então, quanto maior for o seu custo de vida, menor vai ser a sua margem de lucro, mas ela tem que ser maior que a sua margem de lucro. Então, quanto maior seu custo de vida, você vai ter que correr atrás para fazer a sua
eu, empresa, se for o caso, a maioria, né? Se você é um autônomo, mesmo tendo ajudantes, você é você a empresa. Então, você precisa fazer de um certo modo que essa margem melhore para que você se torne ali uma pessoa que tenha lucro e se torne compatível com o seu custo de vida pessoal. Todo mês você tem R$ 2.000, que é o seu custo fixo. Então, água, telefone, parcela do financiamento do carro que você usa para trabalhar. E aí você contratou ali 2 ajudantes, e aí a diária deles é R$ 100, tá? E aí, nesse mês, você trabalhou 22 dias, né? Então, tem um mês de 30 dias, 8 dias foram folga, vocês quase não trabalharam aí nos finais de semana. Então, 22 dias. Então, a gente começa a entender que você tem que trabalhar 22 dias para pagar os seus 30 dias, né? Doideira, né? Beleza, aí tá, 2 ajudantes a R$ 100, 22 dias. Então você tem 22 dias vezes R$ 200, que são 2 ajudantes, 100 mais 100, 200, vezes 22 dias, R$ 4.400. Nisso, pegando o seu custo fixo, água, aluguel, financiamento do carro, tal, mais o ajudante, então 2.000 mais 4.400, 6.400 são seus custos fixos mais ali os custos variáveis, 6.400. Você vendeu por 10 o serviço. Sobre a venda, o seu serviço, você vai ter um imposto. Vamos considerar que o seu imposto seja 6%. Então, 6% sobre a venda, que é R$ 10.000, são R$ 600. Mais os 6.400 dos custos fixos e variáveis, R$ 7.000 você só está pagando. Vendeu por 10, então custo fixo, variável, mais o imposto, R$ 7.000. Então, eu tenho 3.000 de lucro. Pô, tá legal no mês. Mas vamos lá, se você pensar como empresa profissional, pense que você tem que reinvestir em ferramentas, né? E é necessário, assim como ter kits ali de acessórios, parafuso, bucha, vamos por mais R$ 200 por mês. Temos também mais gasolinas, né? A gasolina sua por 22 dias trabalhados, que custou R$ 500. Mais os 200 conto ali de reinvestir nas ferramentas, manutenção, depreciação, são mais 700. Então você tem 7.000 mais esses 700, R$ 7.700 que você só pagou. Então o seu lucro, a venda R$ 10.000, menos R$ 2.000 os custos fixos, menos o 4.400 do ajudante, menos os R$ 600 do imposto, menos os R$ 700, que é ali parafuso, acessório e manutenção, são 7.700 que você pagou, você tem um lucro de 2.300. Praticamente o mesmo que o valor que seu ajudante ganhou, e sem todo o estresse, todo o desafio que é empreender nesse país. Basicamente é assim que funciona. O pessoal fala, o cara é chefe, o cara é patrão, vendeu o trampo por 10 conto, e a gente está levando aqui 2.200 cada um. Ele está com quase 6.000 no bolso. Não é assim, para você que é ajudante, só é pensar pequeno. O patrão se lasca, meu. Mas qual que é o lance? Para a gente ser empresário, para ser autônomo, o que tem que fazer? Aí você começa a pensar, caramba, legal, você teve lucro, isso é bom. Primeiro passo está dado. E aí você tem opções. Putz, talvez eu pudesse, eu devesse, eu conseguiria ter cobrado mais, né? Então, de repente, eu ter cobrado 10,5, 11.000, né? Para você ter 3 ali, pelo menos, livre com você, né? Mas às vezes o que ocorre é que você não tem noção do lucro que o seu negócio dá, o lucro que você tem como eletricista, né? Então, às vezes a margem que você calcula é em percentual, quando a gente fala margem de lucro. Então, você teria ali esse R$ 7.700 dividido pelo faturamento, que são os 10.000, você tem 0,77. Então, são 77% é tudo custo. Então, se você pegar que é 100%, menos ali o 77, você tem 23% de margem. É uma margem boa, tá dentro ali 20, 30% que é considerado bacana para prestação de serviço, mas você fala, pô, como que eu vou chegar na margem de 30%? Então, ou você vai aumentar o seu preço, né? Ou você vai
de repente, pensar ali, pô, então, se eu tivesse um ajudante só, em vez de 30 dias, eu fizesse 40 dias e vendesse por 11 mil, será que eu teria mais lucro? O seu cliente, ele vai entender, pô, você vai entregar por 40 dias, para você é mais lucrativo. E de repente você cobraria os 10 conto. E você ia ter mais de 3 mil no seu bolso. E pagando 2.200 no ajudante, não 4.400. Talvez o cliente fale, não, mas eu preciso de 30 dias. Você fala, não, então eu vou ter que pôr mais um ajudante, só que eu vou ter que aumentar mais R$ 1.500 para acelerar o seu serviço. Então o cliente entende que ele tendo uma entrega mais rápida, ele custa mais caro. É assim que funciona. Então, mas isso quando você sabe, quando você faz conta, você consegue ter isso para negociar também. Isso é bacana. Então, é tipo de negociação saudável, você vai saber os seus custos, vai cobrir os seus custos, isso fica claro. O posicionamento de mercado é importante, né? Já é um outro assunto que eu queria trazer aqui para vocês, né? Que eu comentei no começo, né? Essa estratégia de posicionamento no mercado, ele interfere na margem de lucro. Então, o posicionamento seu de mercado é a forma como você quer que o seu serviço seja percebido pelo cliente. E a margem de lucro, como eu já disse, é essa diferença do preço de venda menos os custos que eu citei aqui. Então, se você acompanha o canal aqui desde o início, nos primeiros vídeos eu falei bastante sobre esse assunto, e tem basicamente duas estratégias de posicionamento. O atendimento premium, né, alto valor agregado, focado em diferenciais ofertados. Então, nesse caso, você vai atender menos clientes, mas vai cobrar mais caro em seus atendimentos. E o segundo é um atendimento por um menor preço, onde você oferta serviços mais básicos, cobrando um valor menor, porém com a possibilidade de atender mais clientes. Resumindo, cobrar mais caro para um grupo menor de clientes ou cobrar mais barato e atender uma carteira maior. É importante você ver onde você se encaixa, o que você curte fazer, e o seu posicionamento, ele interfere diretamente na demanda dos seus clientes. Como eu falei um pouco acima. Então, quanto mais caro você cobra, a tendência é que um grupo seleto te procure. E isso exige também que você tenha um alto nível de capacitação para justificar o valor cobrado e para oferecer mais diferenciais aos seus clientes. E a partir do momento que você decide o caminho que você vai tomar, os clientes percebem o seu posicionamento no mercado e eles indicam. Então, se você entra num grupo de mais de elitizado, você vai ter indicações de clientes elitizados. E assim vai. Não é uma questão de certo e errado, é questão do que você curte, seu posicionamento, mas é bom você ter consciência desse caminho que você quer seguir. Fechou? Então, se você achou que era só fazer um curso de eletricista e partir para abraço, tá enganado, não é assim que funciona o mercado. Existem muitas coisas que interferem na vida do profissional autônomo e você precisa estar pronto para lidar com cada uma delas. Se você não quiser falir o seu próprio negócio, que infelizmente de cada 10 empresas, 7 em menos de 2 anos fecham. Isso é muito triste. Então, o que eu trago aqui é para trazer esse antídoto, trazer um ânimo para você, se atualize, seja um profissional mente aberta, que saiba executar o seu serviço, mas que também tenha uma visão de gestor. Voltando ali, eu comentei no vídeo passado. Olha ali, eu vou sempre deixar aqui abaixo links. A gente tem um curso método EF2X que fala justamente disso, sobre gestão, sobre visão, sobre como se posicionar no mercado, sobre entender até questões de contabilidade, se vale a pena ser autônomo, se vale a pena abrir uma MEI. Esses debates a gente traz e a ideia é que você seja um eletricista do futuro. É esse o nosso tema EF, né, do método EF, eletricista do futuro, e 2X é crescimento, tá? Fiquem ligados aqui, se inscrevam no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.